Tivemos o sorteio da Copa Sul-Americana para as oitavas de final realizado na manhã desta sexta-feira. Irmão, chega mais aqui. Mas essa Sul-Americana tá extremamente difícil e disputada. Eu diria que tá até mais difícil do que a Libertadores da América em questão de tradição de times. Tem mais times campeões tradicionais jogando a Sul-Americana do que a Libertadores. E no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês esse sorteio, quem se deu bem, quem se deu mal, o que eu espero daqui até a final dessa Sul-Americana, o que realmente de fato pode acontecer. Beleza? Só deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso canal, torne-se membro para você participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp e vem comigo. E assim ficou o sorteio para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Começando pelo fato que a gente precisa destacar que tem alguns clubes que ainda precisam passar pelos playoffs da Sul-Americana para jogar essas oitavas de final. Alguns clubes como Boca Juniors, como Vasco, Caracas ou Santa Fé ali, Nacional ou Tigre, Lanús ou Cienciano, esses clubes vão jogar os playoffs antes de entrar de fato nas oitavas de final. Então é algo que ainda precisa ser decidido e vai ser decidido dentro de campo, jogo de ida e jogo de volta. Beleza? Agora falar sobre os lados, né? O lado esquerdo e o lado direito aqui do chaveamento. Qual lado tá mais forte, qual lado tá mais difícil? Mas vamos analisar agora os confrontos. O primeiro confronto que a gente tem é Boca Juniors ou Raígs contra o Recoleta. Eu acredito que o Boca Juniors, pela tradição que tem, pelo time que tem, jogadores melhores e superiores, vai avançar desses dois confrontos, contra o Raígs e também contra o Recoleta. A tendência é que o Boca Juniors passe e avance para as quartas de final. Bolívar ou Grêmio versus São Paulo. Esse aqui é um grande confronto. O Bolívar é um time muito mais chato do que as pessoas acham que ele é. As pessoas colocam o Bolívar como um patinho feio. Tem a questão da altitude do Bolívar, que dificilmente eles perdem para equipes brasileiras lá. Então é um confronto apertado pro Grêmio, cara. E tu pensar, então o Grêmio vai talvez perder lá, mas aqui na arena do Grêmio vai passar por cima do Bolívar. Nananina não. Eu vi os jogos do Bolívar nessa última Libertadores e eles fizeram um jogo duro contra o Fluminense aqui no Maracanã. Não vai ser fácil pro Grêmio, mas eu acho que o Grêmio tem chance de passar. E seria até mais interessante, né? A gente ter um Grêmio São Paulo. Cara, jogão, hein? Baita confronto. E aí, Grêmio e São Paulo é um jogo muito equilibrado mesmo. Talvez o São Paulo seja um pouco favorito, mas não dá pra bater pra nenhum dos dois lados aqui. São dois gigantes se enfrentando, campeões de Libertadores da América. Cara, baita confronto. Tomara, torço pra que seja um Grêmio versus São Paulo. E aí pra vocês, quem passaria desse confronto? Grêmio ou São Paulo? Mas eu vejo um favoritismo pequeno aqui pro São Paulo. Santa Fé ou Caracas versus River Plate. É um confronto que parece fácil pro River Plate. É o favorito. Mas eu não bato martelo não, cara. Eu acho que esse time do Santa Fé pode complicar sim a vida do River Plate e impedir que o River chegue até umas quartas de final. Mas o River Plate é bem favorito. Independente Medellín ou Vasco da Gama versus Olímpia. E aqui eu acompanhei jogo do Medellín contra o Flamengo. Teve jogo no Maracanã. Não é uma equipe tão fraca como parece. É um time que tem jogadores de velocidade, jogadores de força, mas que deixa muito espaço. Tanto que eles perderam de 4-1, se eu não me engano, para o Flamengo no Maracanã. É um time que tenta jogar, mas que deixa muito espaço para o adversário jogar também. Mas não é um confronto tão fácil. Tem um ponto interessante, é que o Medellín tem uma punição que ele vai ter que passar 5 jogos de competições da Conmebol sem torcida, cara. Então vai ser o Vasco jogando lá. Tem uma altitude moderada no estádio deles, mas é um jogo sem torcida. Sem torcida. E aqui no Rio de Janeiro também vai ser somente torcida do Vasco. Então esse é um ponto importante. O Vasco, se jogar com seu time titular, porque o Vasco está utilizando um time alternativo na Sul-Americana, eu acredito que o Vasco passa do Medellín. E passando do Medellín, pelos jogos que eu vi do Vasco contra o Olímpia tem uma equipe bem fraca tecnicamente. Eu acredito também que se o Vasco jogar com seu time titular, passa pelo Olímpia. E aí iria jogar umas quartas de final de Sul-Americana contra o River Plate. Seria um baita de um confronto. Cá entre nós, cara. Eu torço para que esse confronto aconteça porque vai ser dois grandes jogos. Vasco versus River Plate. Agora do outro lado do chaveamento, né? Sporting Cristal ou Bragantino versus Atlético Mineiro. Eu acho que vai dar um Bragantino versus Atlético Mineiro. E aí é muito equilibrado esse confronto. Bragantino e Atlético Mineiro. O futebol brasileiro tem jogos que são muito equilibrados esse ano. Mas eu acho que assim, pelo momento atual,
talvez o Bragantino seja até um pouco favorito em cima do Atlético Mineiro. É um time muito chato, muito difícil de se enfrentar. Mas o Atlético Mineiro tem um elenco superior. Mas vai dar um grande jogo. Aqui, Universidade Central versus Santos, ainda nos playoffs, contra o Maracá. Porque eu acho que, cara, o Santos, pior que o Santos pode acabar se complicando, cara. Eu vi alguns jogos do Santos nessa Sul-Americana, até mesmo contra o próprio Recoleta, que o Santos se complicou. Mas o Santos eu acredito ainda que passa. Acho que o Santos ainda... É porque depende muito de como vai ser a janela de transferências desses clubes, né? Eu não sei como é que vai estar o Santos até lá. Mas eu acho que o Santos ainda passa desse confronto aqui. Nacional ou Tigre versus Montevideo Torque. Aqui eu confesso para vocês que eu não tenho um conhecimento tão grande para analisar essas equipes. Para saber quem passa e quem não passa. E é desse confronto aqui que vai sair um time que deve pegar o Lanús versus Cienciano, que é o confronto dos playoffs, contra o Botafogo. Eu acho que o Botafogo é favorito contra ou o Lanús ou contra o Cienciano, mas é um jogo que vai ser muito difícil contra o Lanús, cara. Confronto bem complicado que o Botafogo pegou, caso o Lanús avance. Não é um jogo fácil, é difícil jogar lá na Argentina contra o Lanús, e é um time que amarra muito os jogos também, jogando fora de casa. É um time que parece que vem só para se defender, mas tem contra-ataque rápido, forte. Vi alguns jogos do Lanús recentemente. Então, não é um confronto fácil não pro Botafogo. Eu diria que até é mais fácil pro Botafogo depois as quartas, contra Montevideo Torque, Tigre ou Nacional, do que um confronto contra o Lanús aqui agora. Mas ainda vejo um favoritismo pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo vem jogando bem, fez a melhor campanha dessa fase de grupos da Sul-Americana e é favorito. Mas os confrontos que se desenham depois, possíveis semifinais, o chaveamento aqui do lado de Vasco, São Paulo, Grêmio, River Plate, é um chaveamento mais difícil. Já pelo outro lado a gente tem um Botafogo, tem um Lanús, que é difícil, um Atlético Mineiro ou um Bragantino, que são os jogos mais difíceis aqui desse chaveamento. E também tem o Santos, que a gente jamais pode descartar, que é um time grande. Cara, essa Sul-Americana tá demais. Vocês querem que eu faça um vídeo depois simulando até a final da Sul-Americana? Os confrontos são bem apertados, não tem nenhum confronto aqui sobrando não, cara. Mas é isso, eu quero saber também embaixo a opinião de vocês. Já imaginou uma possível final carioca na Sul-Americana? Aí para tudo, cara. Imagina aí um Vasco versus Botafogo na final da Sul-Americana. Os dois times que eu mais cubro aqui no canal, que loucura, cara, que seria. Torcendo pra isso, hein? Tô torcendo pra isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica nessa. Abraço do Francesco, nós fui.